Todos os segmentos textuais abaixo exemplificam o discurso argumentativo. Então, olha só, a prova diversas vezes, né? A gente já viu um monte de questões anteriores falando da objetividade. Né? Ó, é o texto informativo com objetividade, informativo com objetividade. E aí teve uma outra lá que pediu o aspecto subjetivo, lembra? Ok. O segmento em que a argumentação se apoia sobre um exemplo é... Então vamos lá. Esta questão aqui é de interpretação de texto? Não. Esta questão aqui, ela trabalha a estratégia argumentativa. Temos uma aula que a banca não fala, ó, estratégia argumentativa é um tema, não. A gente deixa a aula de estratégia argumentativa justamente para complementar a suposta interpretação de texto. Na realidade, então, um tipo de estratégia argumentativa é o exemplo. Então, esta questão cobra a estratégia argumentativa. A gente tem uma aula só disso, tá? Vamos lá, então. Olha só a alternativa A. Se você ama seus filhos, dê-lhes de presente nossos jogos educativos. Então, nesse caso aqui, nós temos uma relação de causa e efeito, né, ou condição e resultado. Né? Se você faz isso, então faça tal coisa. Então, nessa relação de causa e efeito, condição e resultado. Não é um exemplo aqui. Concorda comigo? Fora. Olha a próxima. O mestre não apresenta jamais uma ideia unicamente no plano intelectual. Ele a mostra de forma que o coração a sinta. Ele não faz de uma forma, ele faz de outra. Aqui trabalhou a relação de contraste. Beleza? É exemplo? Não, não é exemplo. Não é estratégia argumentativa de exemplo, ok? Beleza, olha à frente. A psicanálise mostrou que nossos comportamentos na idade adulta são determinados pelo inconsciente, como já disse Freud. Olha só, aqui nesse caso, ó, como já disse Freud, qual é a estratégia argumentativa? Autoridade, argumento de autoridade. Isso é exemplo? Não, não é exemplo. Isso é argumento de autoridade, tá? Que a gente vê na aula de estratégia argumentativa. Letra D. Os professores não respeitam o horário de atendimento. É mesmo? Mas aí você vai exemplificar. Olha, por que você está falando isso? Aí eu vou exemplificar. Fui encontrar meu professor de biologia e ele não estava no gabinete. Então eu comprovo a declaração inicial por meio de um exemplo esclarecedor. Fui encontrar meu professor de biologia, ele não estava no gabinete. Olha o exemplo aqui como reforço, como estratégia de argumentação, mostrando que esta declaração aqui é verdadeira. Os professores não respeitam o horário de atendimento. Ele usou o exemplo como estratégia argumentativa. Alternativa D de dado. Alternativa E. Você que gosta de tomar banhos de sol, lembre-se de que a ciência já demonstrou estatisticamente o perigo de câncer de pele. Veja bem, você que está nessa situação, tome cuidado. Então a estratégia aqui é de alerta. Se faz um alerta para alguém que se encontra naquela situação. Pronto. Então o que a gente nota aqui é que a alternativa D de dado, né? É ela que demonstra para a gente a relação de exemplificação para a comprovação de que esta declaração é verdadeira.